A partir de agora, a Fan FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia! Muito bom dia para você, um ótimo domingo! Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Viva Bem tem o oferecimento da Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Conosco também está a Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Bom, gente, o nosso Viva Bem de hoje, duas entrevistas muito legais, muito importantes e baseadas aí em datas. É isso mesmo. Agora, no dia 30, ou seja, amanhã, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Então, nós vamos falar sobre este assunto com a doutora e professora Edna Aragão. Ela é fisioterapeuta também, ela é professora da Universidade Tiradentes e pesquisadora do ITP, que é o Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Nós vamos falar com ela sobre esse assunto, conhecer um pouco desta doença, que é uma doença autoimune, e vamos também falar sobre a invenção de uma medicação exatamente feita por ela. É isso mesmo, vamos falar também sobre como é feito o tratamento através da fisioterapia, porque você, não sei se sabe, também que estamos finalizando o mês de agosto, é chamado Agosto Laranja, que reforça aí a conscientização acerca desta doença que é a esclerose múltipla. E vamos falar também com ela sobre a fisioterapia neurofuncional. É muita coisa, mas muita coisa importante nesse bate-papo com a professora doutora Edna Aragão. O nosso bate-papo também, hoje no Viva Bem, vamos falar sobre a obesidade infantil. Isso mesmo, tem preocupado as autoridades de saúde. Nós vamos falar com a nutricionista Miriam Duarte, ela que trabalha com obesidade, cirurgia bariátrica, com aleitamento materno, com oncologia, vai conversar conosco sobre obesidade infantil. É um problema crônico, mas possui formas aí de prevenção e cuidados, tá certo? Eu vou um rápido intervalo e volto já já. Qualidade de vida. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água. A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde, onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados. Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fan FM, Viva Bem. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Cuidar da saúde é o maior investimento que alguém pode fazer, é isso mesmo. E você já conhece os planos e vantagens da Unimed Sergipe? É muito fácil e econômico ter à sua disposição o plano de saúde da maior cooperativa médica do Brasil. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Olha, já duas entrevistas muito boas aqui no nosso Viva Bem, dois temas muito importantes, tá? Mas antes eu quero fazer um lembrete a você. Como nós estamos em pandemia, lembrar sempre da necessidade de você tomar a sua vacina.
Estamos aí fechando essa segunda dose. Se você precisa tomar a segunda dose, se você ainda não tomou, se foi adiantada, se ela foi antecipada, por favor, vá tomar a segunda dose. A gente precisa fechar o ciclo de vacinação. Ainda não tomou a primeira dose? Não é possível. Repescagem, você tem que tomar a vacina, gente. É fundamental. E principalmente continuar usando máscara, evitar as aglomerações e manter a higienização das mãos. A gente precisa combater esta pandemia. Bom, gente, lembrando também, hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, certo? Já falamos sobre esse assunto aqui no Viva Bem, então, mais uma vez, lembrando a você, deixa o cigarro, isso só traz mal e problemas para a sua saúde, certo? Dia 31 agora será o dia do nutricionista e nossa entrevista já com a doutora Miriam Duarte, onde vamos falar sobre obesidade infantil. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, ouvintes! Chegou o instante de falarmos sobre envelhecimento ativo. Pois é, podemos sim ter qualidade de vida na terceira idade. Mas para isto, precisamos fazer escolhas certas durante todo o processo de envelhecimento. Sabe quando começa este processo? A partir dos 30 anos de idade. E desde então, podemos trilhar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, mantendo sua autonomia e sua independência. Quer saber como? Atente-se às dicas que faremos aqui no Minuto da Longevidade. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Entrevista. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, início do programa eu falei do nosso bate-papo aqui no quadro de entrevista, bem interessante. Nós íamos falar sobre a esclerose múltipla. Você sabe que nós estamos no chamado Agosto Laranja. É um mês, né, onde tem uma campanha, né, que busca reforçar a conscientização acerca da esclerose múltipla, que é uma doença e que muita gente às vezes não sabe nem ao certo, né? Que doença é essa? E quem está conosco na linha, agradeço a gentileza de atender aqui ao nosso chamado para um bate-papo, a fisioterapeuta Edna Aragão. Ela é professora da Universidade de Tiradentes e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, delegada regional da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Gente, além disso, tá? É um orgulho para a gente. Ela inventou uma medicação fitoterápica também. E olha, tem muita coisa para a gente até conversar. Não sei nem se o tempo vai ser suficiente, mas eu já deixo aqui um convite para uma próxima oportunidade, porque tem muita coisa para a gente conversar nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista. Professora Edna Aragão, bom dia, obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia, eu que agradeço, Márcia. Prazer estar conversando com vocês no dia de hoje. Que bom. Olha, como eu disse agora, dia 30, né, que é o dia nacional, dia 30 agora, é o dia nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla. Então, importante, inclusive esse mês de agosto finalizando, chamado de Agosto Laranja também, com esse intuito. Explique pra gente, vamos falar um pouquinho o que é a esclerose, que as pessoas às vezes não sabem. Eu ouvi falar, eu estava até brincando com ela aqui, com a Edna, antes de entrarmos no ar, porque tem gente que diz, fulano é um esclerosado. As pessoas não têm nem noção, de repente, por que estão dizendo isso. Explica pra gente, professora, o que é a esclerose? Então, a própria palavra esclerose, né, é uma degeneração. E múltipla significa pontos de degeneração. Então, ela é uma doença autoimune, ou seja, o organismo ele vai agredir o próprio organismo, mais especificamente, né, o envoltório do nervo do sistema nervoso central. Então, os nervos do centro da medula, eles têm um envoltório que a gente chama de mielina.
E quando o organismo reconhece essa mielina como inadequada, como agressora, que é uma leitura errada do sistema imunológico, e começa a agredir essa mielina. Então, existe aí pontos de degeneração. Então, ficam placas escleróticas. Por isso que tem o nome esclerose múltipla. E aí a sintomatologia ela é bem diversificada, porque depende de onde tem essas agressões. Então, o indivíduo que tem esclerose múltipla, ele tem crises, ele tem surtos dessa agressão do organismo. Então, essa agressão ela pode envolver o nervo da visão e a pessoa ficar cega, que é bem comum começar por essa crise. Depois de 2 anos, ela pode ter uma paralisia nas pernas. Ela depois pode ter uma paralisia de um lado do corpo. Ela pode ter problemas de coordenação motora. Ela pode ter problemas de dores sem lógica do que estarem acontecendo. Então, é bem diversificado o quadro clínico da esclerose múltipla. E como essa desmielinização, né, essa degeneração, ela ataca o cérebro e ou medula, então, claro que traz transtornos motores. O corpo, os músculos vão deixar de receber as informações para o movimento de forma adequada. E, consequentemente, essas pessoas elas vão ter fraquezas musculares ou paralisias associadas a alterações da tensão muscular. O músculo fica enrijecido ao mesmo tempo em que ele fica enfraquecido. Então, é bem diversificado o quadro e bem complexo, né? E aí é muito importante o tratamento clínico e o médico fazer ter todo um cuidado junto com o paciente para evitar novas crises. Veja, que interessante e bem, como você disse, ele professora, é complexo até o entendimento, né? E eu acho que por isso muitas vezes a confusão e daí a importância, né, de dedicarmos esse espaço e também as autoridades de saúde nesse esclarecimento. Ela é uma doença que acomete aí mais homens, mulheres? Existe alguma distinção? Existe faixa etária mais prevalente ou não, professora? Não existe prevalência de sexo, mas acontece, ela inicia-se no adulto jovem. Então, ela inicia-se no adulto jovem, tendo essas crises e com melhoras, normalmente no início de 2 em 2 anos, mas com o passar dos anos, ela pode ficar como da outra forma, que é a progressiva. Então, tem também a forma progressiva que ela consegue, vamos dizer assim, driblar o indivíduo na percepção da instalação da doença. Então, como esse desgaste, essa degeneração, né, desse envoltório do nervo, se ele for progressivo, ele é muito lento, as pessoas vão se acomodando aquelas sensações, vão se ajustando e não vão percebendo que estão enfraquecendo as pernas, principalmente as 2 pernas. É bem comum nessa progressiva acometer os movimentos das pernas e a pessoa, quando vai perceber, ela já está numa crise mais avançada, onde as pernas estão paralisadas e com essa tensão muscular deixando as pernas mais enrijecidas. Isso é do adulto jovem, podendo acometer homens e mulheres. E há uma causa assim que a gente pode dizer, isso é uma questão, isso é genético ou não? O que a ciência diz disso? Então, de forma bem simples, a gente diz que é realmente um defeito genético que se dispara diante de algum estímulo
que a pessoa enfrenta em algum momento de sua vida. Mas é um defeito do sistema imunológico. Sim. Ele começa a identificar as células que compõem essa mielina, esse envoltório do medo, como inadequadas. E aí, como faz parte da defesa imunológica agredir o que não é adequado no nosso organismo, né, para a defesa, então o próprio sistema imunológico começa a agredir a proteína da mielina. E aí, por isso que tem essa degeneração dessa bainha de mielina, que é esse envoltório dos nervos. Esse envoltório, ele permite que o impulso nervoso aconteça de forma rápida, que é assim que a gente precisa ter nossos impulsos nervosos. Então, é um defeito do sistema imunológico, mas que a pessoa vai ter em algum momento de sua vida o disparo desse defeito. De forma bem simples, seria isso daí, para as pessoas entenderem. Certo. E, professora, nesse caso, assim, os primeiros sinais, né, de alerta que algo errado está acontecendo, qual seria o momento? Aí é que vem um desafio. O que é mais comum de início é a pessoa começar a ficar cega. A gente chama de amarose, é uma cegueira neurológica. Ela começa a desmielizar o nervo óptico. Então, e a gente ainda tem, dentro dessa complexidade, o desgaste primário e o desgaste secundário desse envoltório. Então, se esse desgaste for pela primeira vez, é uma estrutura que é fácil de recuperar adequadamente, com um tratamento adequado. Então, a pessoa vai ficando cega, né, gradativamente, e não tão lento, mas com o tratamento ela recupera a visão. E como eu falei, não surto e depois vem a melhora, a remissão. Posteriormente, isso, né, mais ou menos 2 anos, não é regra fixa, a pessoa começa a sentir uma fraqueza. E aí vem o segundo sintoma mais comum de aparecer, como um dos primeiros, que é essa paralisia parcial, vamos dizer assim, né, das pernas. Então, a pessoa começa a enfraquecer as pernas, enrijecendo essas pernas. Então, a pessoa tem que ficar atenta a achados que são múltiplos. E ainda tem a esclerose múltipla do tipo borderline. O que é isso? É aquela que é bem leve. Então, a pessoa tem achados como uma tontura bem leve, que não é uma labirintite, e aí vem o desafio do diagnóstico, porque são sinais e sintomas que podem ser encontrados em diversas outras doenças ou lesões. Então, fica aí o desafio para o médico que está diagnosticando. Mas é caracterizada quando esses achados, eles são difusos, bem diferentes um do outro, e com esses quadros de crise e melhora. Então, primeiro que é mais encontrado para a primeira sintomatologia seria a cegueira. A segunda, também podendo ser vindo como primeiro achado, seria a fraqueza das pernas com esse enrijecimento das pernas. Bem complexo, não é? Muito, realmente. Bom, gente, nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem de hoje com a professora Edna Aragão. Ela é fisioterapeuta, ela é professora da Universidade Tiradentes, pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP, e nós estamos conversando com ela sobre a esclerose múltipla. E estamos, assim, primeiro entendendo um pouco dessa doença, que é uma doença autoimune, e vamos falar um pouquinho sobre a atuação da fisioterapia e uma descoberta, né, feita por ela, uma invenção, podemos assim dizer, no tratamento. E é algo assim muito, muito, muito interessante, nos orgulha muito, porque saiu aqui de um instituto, de uma universidade aqui sergipana. Nosso Viva Bem tem o oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem.
nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. O nosso cuidado vem de dentro. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Bom, voltando aqui a conversar com a fisioterapeuta e professora da Universidade Tiradentes, Edna Aragão. Professora, falando agora um pouquinho sobre a atuação da fisioterapia, né? A fisioterapia neurofuncional e aí que adequa aí o tratamento de acordo com as particularidades, né, de cada paciente, porque conversávamos ainda há pouco sobre cada um de uma forma como se manifesta, né, infelizmente, essa doença. Então, onde entra a fisioterapia neste tratamento, após um diagnóstico de esclerose que a pessoa de repente tem, em que fase for, como é que seria essa atuação? Então, a fisioterapia, né, ela se baseia na terapia através de vários recursos, e na neurofuncional são recursos de movimento, recursos ou promovendo o próprio movimento ou de tecnologias que promovam o movimento. Então, a fisioterapia neurofuncional, ela aborda as pessoas com lesões do sistema nervoso central, medula espinha, ou do sistema nervoso periférico, que são os nervos que vão para os braços, para as pernas, e são pessoas que trazem para nós fisioterapeutas a queixa de não conseguir movimentar partes do corpo ou totalmente o corpo. Então, nós ouvimos as queixas, nós fazemos uma avaliação de sua funcionalidade, por vezes com achados clínicos, mas principalmente os de funcionalidade. Então, a gente consegue, através dessa avaliação, entender qual é o achado sindrômico, qual é o achado que o indivíduo traz de transtorno para se movimentar e por que está acontecendo essas queixas que o paciente traz de não conseguir se movimentar adequadamente. Então, após a gente entender, nós vamos elaborar um tratamento que é personalizado, ou seja, cada indivíduo, mesmo com o mesmo diagnóstico, ele vai ter necessidades diferentes. É importante que se reforce aqui que a fisioterapia neurofuncional, ela não é uma receita de exercício que você ensina a qualquer um, movimento, braços e pernas. Não é tão simples assim. As lesões, principalmente do sistema nervoso central, ou seja, que envolve o cérebro, elas envolvem programação motora, muito complexa no nosso cérebro. E quando se fala de programação motora, significa todos os circuitos que o cérebro vai ativar para que nós nos movimentamos. Então, a gente se movimenta de forma tão clara, tão simples, tão tranquila, mas o cérebro, ele é um sistema complexo. E a depender das lesões e onde estão as lesões, as pessoas vão ter achados que vão trazer transtornos neurofuncionais. Por isso que vem o nome, neurofuncionais. Então,
as suas funções motoras elas ficam comprometidas. E aí, a partir dessa identificação, o fisioterapeuta ele vai elaborar exercícios com recursos tecnológicos ou não, ou só exercícios, que melhor adequam à necessidade do indivíduo. Tudo pensando em que esse indivíduo ele consiga a sua funcionalidade diante da sua condição neurológica. Então, nós não pensamos e nem temos condições de retornar aquele indivíduo ao que ele era 100% antes da lesão. Por vezes, a gente ajusta, adequa a adaptação. Por vezes, a gente entende e verifica que há a possibilidade da pessoa retornar em ganhos de movimentos, fazendo com que esse indivíduo ele consiga ter seus movimentos e ganhe condições de se movimentar. Então, dessa forma, a gente vai tentar buscar o máximo da funcionalidade de cada indivíduo. Então, é bem particular, Magna, a necessidade de cada indivíduo. Mas... É bem assim, personalizado mesmo. Pois é, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? E realmente, falando em cérebro, é tudo muito complexo. Olha, que a gente vai ver, o nosso tempo vai assim de embora e a gente tem muita coisa para poder, assim, gostaria muito para poder perguntar, para poder entender, mas eu acho que nós vamos com certeza, assim, dar sequência em outro momento, essa entrevista, para a gente esmiuçar muito mais como é feito esse trabalho. É tão bom saber que até ele existe nesse sentido de ajudar esses pacientes. Mas a gente não pode encerrar nossa entrevista sem a gente falar dessa medicação, né, que é uma invenção sua, o Ziclag. É esse mesmo? A pronúncia é essa, professora? Ziclag. Isso. Pronto. Pronto, então, o que é isso? Que nome estranho, né? Mas assim, se puder resumir um pouquinho, e a gente fica devendo uma próxima entrevista para a gente esmiuçar muito mais, porque pelo que eu li aqui, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Então, é um fitoterápico, né, de um óleo essencial de uma planta aqui do Nordeste, que eu desenvolvi durante o meu doutoramento em biotecnologia. E que até hoje eu continuo a pesquisa. Então, ele é uma medicação fitoterápica tópica, ou seja, você aplica o óleo em cima dos músculos. Esses músculos, eu acabei de falar que estão rígidos, com uma espasticidade muscular, que é essa rigidez muscular, e assim ele atua fazendo com que aquela tensão muscular patológica exagerada diminua e o movimento consiga acontecer de melhor qualidade. E o fisioterapeuta, aproveitando esse momento, ensina ainda mais o ganho desse movimento. Tentei resumir o máximo. Pois é. Essa medicação, ela já está disponível? Qualquer pessoa pode fazer uso? Precisa de uma prescrição, de um acompanhamento, enfim? Então, ela é vendida em farmácias online. O médico pode prescrever e os profissionais de saúde indicam e os pacientes levam para o profissional de saúde, principalmente o fisioterapeuta ou o médico, o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, aplicar em cima dos seus músculos espásticos e em seguida fazer sua terapia. É importante que o paciente não só aplique, e sim em seguida faça seus exercícios. Porque a partir do momento que o músculo tem a condição de realizar os movimentos, que aí otimiza-se o ganho desses movimentos. Então, num caso, por exemplo, um paciente que teve um AVC, né, o chamado derrame, e que a gente sabe que ele fica com o lado enrijecido, fica fazendo, claro, e é necessário que faça a fisioterapia, ele pode fazer uso dessa medicação? Sim. Super indicado. Pessoas que tiveram AVC, o derrame, o famoso derrame, as lesões medulares por acidentes, questões de tumores do cérebro e da medula,
crianças com paralisia cerebral, a própria esclerose múltipla, qualquer transtorno que acometa o movimento, que a lesão é do sistema nervoso central do cérebro-medula, que faz com que esse músculo fique enrijecido, são indicados o tratamento com o Ciclag associado à sua terapia de movimento. Certo. Bom, só repita, professora, como ter acesso, porque aí já chegou aqui uma perguntinha nesse sentido, né, de como ter acesso a essa medicação, por favor. Então, existem os representantes regionais da empresa que vendem, ou as farmácias online. Então, se você colocar na busca comprar Ciclag, vai apresentar várias farmácias online, ou então entrar com um representante da empresa na região em que a pessoa mora. Dessas duas formas, ou mesmo tem alguns fisioterapeutas que já aplicam o Ciclag durante a sua terapia. Então, tem fisioterapeutas que já introduziram no seu protocolo o Ciclag junto com seu tratamento motor. Bom, eu quero lhe agradecer, professora, doutora Edna Aragão, fisioterapeuta, professora da Universidade Tiradentes e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, delegada regional da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo aqui no Viva Bem, nos trazer tantas informações. Eu tenho certeza que mais adiante a gente vai agendar, até para conhecer mais um pouco sobre essa medicação, sobre essa sua descoberta, seus estudos nesse sentido, contribuindo com a ciência, com a população. Isso é extraordinário e nossos parabéns por isso. E o espaço do Viva Bem vai estar sempre aberto. Espero em breve tê-la novamente aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição para um outro encontro. Obrigada também. Um beijo grande. Tchau, tchau. Um beijo, até mais. Dica da Fono. Doutora Neuza Salles. Bom dia, Magda Santana e todos os nossos ouvintes. Aqui fala a sua fonoaudióloga Neuza Salles. O tema de hoje é para estimular você a ouvir a sua própria voz. Grave sua voz no áudio do celular ou então ouça os áudios que você tem encaminhado para seus amigos e colegas de trabalho e familiares. Analisa se você fala muito forte, se fala muito fraco, se a voz é um pouco rouca, se a voz fica um pouco presa. E procure enxergar, ouvir em que situação a sua voz se modifica, que ela não fique igual o tempo todo com todas as pessoas, ela se modifica de acordo com o contexto e com as pessoas que a gente fala. Será que você usa a mesma voz para falar com a sua família, com os colegas de trabalho, ou você muda? A ideia é que a gente fale de maneiras diferentes para pessoas diferentes. A voz precisa estar limpa, clara, para que o outro entenda bem o que você está falando. Observe, grave sua voz, analise e conta aqui para mim o que foi que você achou. Gostou da dica de auto-perceber a sua própria voz? Então, no próximo domingo teremos mais dicas. Ou então, você vai lá na minha página do Instagram para ver esse e outros assuntos por lá. @DRA Neuza Salles Fono. Até lá! Viva Bem. Entrevista. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Bom, gente, como eu tinha anunciado no início do programa, nosso bate-papo com a doutora Miriam Duarte, nutricionista. Ela trabalha com obesidade, cirurgia bariátrica, na área também de oncologia e aleitamento materno. Nossa convidada aqui no nosso quadro de entrevista, vamos falar sobre alimentação saudável, vamos falar sobre obesidade infantil em tempos de pandemia. Claro, não tem como não associar. Será que aumentou? As crianças mais ansiosas? Enfim, o Ministério da Saúde, inclusive, lançou recentemente uma campanha também de prevenção, de combate aí, de alerta aos pais sobre a obesidade infantil.
Miriam Duarte, bom dia, obrigada por estar aqui de volta ao Viva Bem. Bom dia, Magna Santana, muito obrigada pelo convite, né? Para mim é um prazer falar um pouco sobre a obesidade, ainda mais um assunto que a gente vem falando muito recentemente, a gente vem percebendo, observando o aumento grande de obesidade infantil, né? Principalmente pós-pandemia. As crianças, principalmente no início, né? Agora já estão saindo um pouco mais, mas desde o início ficando muito tempo em casa, sem poder sair, e normalmente para agradar as crianças, os pais acabam ofertando mais uma alimentação, talvez não muito saudável, e aí a gente vem observando esse aumento do ganho de peso e a obesidade como consequência, né? Pois é, uma preocupação mesmo. Agora, Miriam, explica pra gente, a gente sempre fica na dúvida assim, entre obesidade e sobrepeso, né? Ou acima do peso. Explique pra gente, porque a obesidade é considerada uma doença, esse é um problema, ele é crônico. Explique pra gente aí essas diferenças, por favor. Isso, então, o sobrepeso, né, a gente observa quando a criança realmente começa a aumentar, ter um ganho de peso muito rápido, a gente já pode ficar atento que pode realmente apresentar um sobrepeso, né? Isso a gente vê através do índice de massa corporal também, né? Então a gente faz o IMC e calcula quando é sobrepeso e quando é obesidade. A obesidade, ela já começa a trazer outras consequências, outras doenças, né? Hoje assim, a gente considera comorbidades, né, durante o processo da obesidade em si. E aí isso afeta realmente a saúde da criança, podendo trazer doenças como diabetes, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, né, hipertensão. Isso pode causar também na infância, né, não só na fase adulta como na infância. Então, quando chega numa situação em obesidade, a gente tem que ficar um alerta muito maior, ficar muito mais atento quando chega nesse nível. Por isso que quando chega no sobrepeso, a gente consegue fazer uma intervenção para não chegar ao ponto de obesidade. E isso está muito relacionado ao tipo de alimento que a criança vem consumindo no dia a dia. Como prevenção, realmente, a gente ofertando os alimentos que a gente chama assim, o que a gente encontra mais na feira, né? A gente utilizando os alimentos onde a gente trabalha mais com descascar e não desembalar, não abrir pacotes, né? É uma forma melhor de oferecer uma alimentação um pouco mais equilibrada e saudável para a criança. Entendi. E olha como é sempre bom, vocês como nutricionistas sempre estão alertando, né, sobre isso. E as campanhas mesmo, você descasque mais, desembale menos, né? E aí essa vida moderna em busca da praticidade, ou em busca por conta do tempo, e os fast foods e essas loucuras, né? Aí imagina só, ia para a garotada. E nessa época, infelizmente, esse período que nós estamos vivendo. Agora, me explica uma coisa. Muitas vezes as pessoas associam a um problema até genético, um problema de hereditário. Não, puxou a família do pai. Puxou a família da mãe que tem tendência a engordar. Não é isso não. A questão é hormonal. Não é hormonal não, é porque foi ansiedade, come. Enfim, qual é a relação disso tudo? A alimentação, né, ela está muito relacionada à questão afetiva. Então, a gente observa muito quando a criança está chorosa, né, normalmente a gente oferece alguma coisa que ela goste. Então, isso já vem desde o período da amamentação, por exemplo. O bebê tá chorando, a gente sempre acha que é fome, então oferta a mama, oferta o peito. Então, desde o começo, sempre se oferta um alimento, toda vez a gente acha que é fome. Às vezes tem crianças que se acostumam nesse sentido, né? Então, toda vez que chora, oferta alimento. Toda vez que a criança quer alguma coisa para suprir, você oferta algo. E aí acaba ofertando alimentos mais gordurosos. Então, nesse período de pandemia, a gente observa que muitas crianças passaram a consumir mais bolos confeitados, porque às vezes para agradar a criança, a mãe faz alguma coisa mais elaborada, ou fast food, já que não dá para sair, vamos pedir uma comida diferente, e acaba incluindo mais os fast foods na alimentação. E isso realmente interferiu muito nesse processo da pandemia e muitas crianças engordaram muito. Não só os adultos, a gente vê observando isso em consultório, a gente vê o aumento de pessoas que aumentaram muito peso durante a pandemia, como principalmente nas crianças, e levando realmente à obesidade infantil. Então, há um alerta muito grande com relação a isso.
A gente precisa realmente ofertar alimentos mais saudáveis às crianças. E nada como na fase da infância para você orientar uma alimentação mais equilibrada e seguir como um adulto saudável. Porque se a criança tem um hábito alimentar errado desde pequeno, ela vai levar consigo no momento do crescimento, na adolescência, até a fase adulta. E sofrendo futuramente com as comorbidades que podem surgir e sempre sofrendo com a balança, né? Então é muito ruim para uma criança, um adolescente, crescer sempre controlando o peso. Por isso a importância da gente trabalhar essa alimentação sempre na infância. Ofertando o quê? Ofertando, como eu falei, descascar mais. Então, começar a ofertar mais frutas, deixar aquele ambiente mais frequente com frutas, verduras, legumes. Quando os pais consomem esses alimentos, colocam esse alimento na mesa, as crianças vão seguir os pais. Exemplo, isso é uma coisa, né? muito óbvia, muito prática isso. Então, se o pai ou a mãe utiliza mais a fast food, por conta da correria, por conta que não deu tempo de preparar o que for, a criança realmente vai nesse mesmo ritmo. Então, a gente observa as crianças que normalmente comem fast food normalmente 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? Aí chega ao ponto de, em 7 dias, consumir 4 vezes na semana. E é muito alto esse consumo, né? Realmente pode ser ofertado em bem menos quantidade e de preferência esporadicamente, né? Para agradar o que for nesse sentido. Nosso Viva Bem oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui é Herardo Costa, o seu personal trainer, para falar para você sobre atividades ao ar livre, com ou sem máscara. Pois é, rapaz, esse negócio tá pegando. As pessoas, na verdade, não estão acostumadas a trabalhar a atividade física com uma máscara na cara. E isso tem dificultado demais o treinamento das pessoas, porque não tem como você absorver a quantidade de oxigênio necessária para poder te dar a demanda que você quer para o seu exercício, principalmente se for um exercício intenso. Mas tem aquelas histórias todas que a gente conhece sobre a pandemia. Os riscos são muito altos, né? Então vale aí você pesquisar uma máscara esportiva, porque já começaram a surgir no mercado equipamentos, né, como a máscara, por exemplo, que fazem com que você tenha uma condição melhor de respirar, apesar da intensidade da sua atividade física. Uma coisa é certa, se você vai fazer uma atividade ao ar livre, ou você fica bem isolado das pessoas, e aí você se dá o luxo de tirar a máscara, ou você, sabendo que vai esbarrar com um com o outro, o que é que você faz? Você usa a máscara, diminui a intensidade do seu exercício, afinal de contas você está fazendo exercício, que já é uma boa, mas não precisa ser tão exigente com você no momento em que você também vê que há um risco muito grande de você se contaminar pela Covid. Então fica aí essa dica, com ou sem máscara, você vai ter que tomar todo o cuidado do mundo, mas não deixe de pesquisar não, porque de repente você acha no mercado uma máscara que atenda às suas necessidades, legal? Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, gente, voltando aqui ao nosso bate-papo com a nutricionista Miriam Duarte, inclusive agora o dia 31, o dia do nutricionista. Eu já parabenizo a ela e a todos os nutricionistas, porque cuidam tão bem da nossa saúde através da alimentação saudável. E é possível, sim. E, doutora Miriam, eu lhe pergunto sobre a questão, realmente voltando a essa história do exemplo, né? O exemplo começa dentro de casa, porque você tem que educar-se. Então, se você educa e dar o exemplo, porque não adianta colocar a criança para comer frutinhas, legumes e tudo mais, e você comendo tranqueira na frente dela, fica difícil. Então, neste caso, da forma, se logo cedo a gente educar essa criança com hábitos saudáveis, uma alimentação, né, mais regrada, e que é bom, e que é gostoso, e é saudável, ela vai crescer assim. Então, a gente fica pensando, só é gordo quem quer? Ou não? Não. Então, realmente, a gente tem que trabalhar essa alimentação, né, das crianças, realmente é a base. A alimentação de casa, a gente chama de reeducação alimentar, né?
para os adultos, mas a criança é educação alimentar, você está educando, realmente, a gente pode fazer uma educação nutricional, né, para essa criança. Então, a partir do momento que o foco realmente do bebê, né, vamos pensar assim, no bebê que está em aleitamento materno, por exemplo, né, vamos puxar a sardinha para o aleitamento. Certo. O bebê que mama no peito exclusivamente os 6 primeiros meses, quando a gente vai iniciar a alimentação complementar após os 6 meses, a criança continua em aleitamento materno e a gente inicia uma alimentação saudável, ofertando verduras, legumes, frutas, o cereal como arroz, a batata, né, carnes, o feijão, várias outras leguminosas, a gente pode variar, o feijão branco, feijão preto, feijão verde, grande bico, lentilha. Eles têm uma variedade tão grande de alimentos que a gente pode estar ofertando para a criança, né? Então, quando você começa a introduzir esses alimentos, utilizando mais fruta, evitando o suco da fruta. Quando você oferta o suco da fruta para a criança, você está ofertando mais a frutose e menos fibra. Então, quando você utiliza mais a fruta, a criança está consumindo fibra. E fibra é importante para a alimentação, para o intestino, para o bom funcionamento do intestino. Então, de uma certa forma, quando você começa a introduzir esses alimentos, a criança se habitua, né? E aí, ao você introduzir as raízes no café da manhã, por exemplo, no jantar, introduzir mais as raízes e utilizar menos pães, né, menos farinha refinada, a criança vai se habituando com essa alimentação, né? Então, de uma certa forma, ela não sente a vontade do doce, porque ela está consumindo a frutose através da fruta. Ela está utilizando bastante fibra através das raízes, das frutas, das verduras, dos legumes. Então, de uma certa forma, vai saciar com mais frequência quando se utiliza a fibra. E aí a criança tem um desenvolvimento e um crescimento saudável dessa forma. Quando começa a introduzir as famosas farinhas no famoso gogó, né, quando muito pequeno, a criança se habitua com o paladar doce. E ela sempre vai sentir vontade do doce. Sim. Então, de uma certa forma, você acaba ofertando esses alimentos mais calóricos, fonte de carboidrato, e a criança começa a aumentar peso e cresce acima do peso e não saudável, né? Acaba tendo valor mais calórico e não nutricional adequadamente. Então, isso também interfere no desenvolvimento da criança, a obesidade infantil. E aí, com isso, é uma bola de neve. Se você mantém uma alimentação mais equilibrada e os pais mantêm uma alimentação saudável em casa, a criança vai desenvolver uma alimentação saudável. Ela não vai sentir falta do fast food. Ela não vai sentir falta de um biscoito recheado, porque é uma coisa que ela não tem hábito de consumir, né? Eu tenho exemplo em casa, então eu consigo fazer isso, né? Todo mundo acha que filho de nutricionista tem uma alimentação completamente restrita. Não, ele faz as escolhas dele também, né? Então a criança acaba fazendo uma escolha de acordo com o que ele vê em casa. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação mais saudável em casa, a criança vai seguir nesse ritmo. Não vai deixar de comer as outras coisas. O fast food vai acontecer no decorrer da vida da criança. Mas aquilo não é importante para ela. Aquilo é uma coisa que vai ser esporádico, né? Uma fritura, um alimento não saudável, vai ser uma coisa mais esporádica e não frequente. E com isso você evita a obesidade infantil. Então, pois não. Falar. Não, você citou aí a questão do exemplo do teu filho, eu estou lembrando também do meu, e como é importante quando a história da educação, é mais fácil a educação do que a reeducação, né? Porque você vai ter que cortar muitos vícios, muitas coisas que são aprendidas e é uma pressão grande. Então, o meu filho, desde criança, o João não toma refrigerante. Isso ele aprendeu pequenininho e a escola ajudou muito também, porque a escola também procurava falar muito isso, da questão da importância da alimentação saudável. Então, essa parceria de escola, isso ajuda muito, porque você leva para a sua vida adulta, né? Exatamente, você leva para a sua vida adulta. Então, a alimentação acaba sendo muito mais saudável. Eu vou dar um exemplo, né, que a gente pode trabalhar essa questão da Covid. Por conta dessa situação toda, eu fui uma das pessoas que realmente evitava comprar comida fora. Então, a alimentação em casa foi, por mais que você vá fazer alguma coisa diferente, uma pizza, um hambúrguer, eu procurava fazer sempre algo mais saudável em casa. E nesse período de pandemia, estou dando um exemplo de casa mesmo, nesse período de pandemia,
quando meu menino voltou às aulas práticas, às aulas de atividade física, foi observado que dentro do grupo dele, que ele foi uma das crianças que não engordou no ritmo das outras crianças, né? De outras crianças que engordaram muito por conta do consumo de fast food. Isso foi observado pelo professor. E aí ainda o professor ainda brincou, porque a mãe é nutricionista, tal, mas na verdade foi porque a gente optou por comer alimentação, mantendo uma alimentação, a gente não mudou, a gente manteve uma alimentação mais equilibrada e saudável. Então ele voltou para a atividade física sem estar acima do peso, como a gente observou em outras crianças. Então isso foi uma coisa muito visível na pandemia. Estou colocando aqui um exemplo, mas isso foi uma coisa muito visível, que a gente realmente observa com muita clareza isso. Tanto no consultório como na vivência, quando a gente encontra as pessoas, as crianças realmente engordaram por conta do alto consumo de carboidratos, alto consumo de alimentos muito processados, né, diante da pandemia. Então, a gente tem esse exemplo dessa situação e agora estamos correndo atrás. Agora, Miriam, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. A título aí, mais uma vez, essa nossa conversa é bom porque ela está sendo toda... Você está explicando e está orientando, está orientando, dando dicas, isso é muito importante. Mas, infelizmente, para que as pessoas até entendam os riscos da obesidade e as consequências disso. Hoje nós temos crianças com diabetes, né? Crianças até com problemas de pressão arterial, tudo isso, infelizmente, a obesidade acaba contribuindo e essa criança, voltando, quer dizer, ela vai levar isso para a fase adulta, né? E levar esses problemas adquiridos. Exatamente. Então, a obesidade, como eu falei no começo, ela leva a outras comorbidades. Então, pode sofrer uma alteração de pressão, pode sofrer uma alteração de obesidade, de diabetes tipo 2, né? A diabetes tipo 2, ela está totalmente relacionada à obesidade. Então, começar a fazer controle de açúcar, né, forçadamente na adolescência, também é uma coisa muito difícil para uma criança, né? Uma criança começar a desenvolver diabetes. E o diabetes, ele leva a outras complicações. A insuficiência renal, alterações vasculares, alterações oculares, oftalmológicas no caso. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas doenças, porque uma doença vai puxando a outra, né? Então, a gente sabe que pode trazer outros tipos de doenças, principalmente vascular, afetando o consumo, a utilização de medicamentos muito precoce, né, no caso dessas crianças que começam a apresentar essas comorbidades, né? Então, a gente pode prevenir na adolescência, na infância e na adolescência, para não realmente chegar a esse ponto, uma fase adulta ou até mesmo no período da adolescência. Como é que a gente pode considerar que uma criança, ela já está obesa? Vamos dizer uma criança de 10 anos ou até mesmo os pequenininhos que, aproveitando a questão do aleitamento, que logo os pequenininhos, quando nascem, a gente acha muito bonitinho. Oh, que coisa, criança gordinha, fofinha, aquela coisa gostosa, né? E aí, muitas vezes, os pais precisam ficar atentos a isso, né? Porque nem sempre o gordinho, essa fofura toda, é sinônimo de saúde. Então, o que a gente poderia considerar aí? É possível dizer que a partir de X quilos, é possível ou não? Esse não é padrão? Não, a gente é diferente de adulto, né? Adulto a gente faz índice de massa corporal. Sim. A criança também pode fazer índice de massa corporal, mas a gente trabalha muito com a curva de ganho de peso, a curva de crescimento, principalmente de ganho de peso. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação, realmente, do índice de massa corporal e a curva. Então, nós temos, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem, na própria carteirinha de vacinação, a gente tem as curvas de crescimento, curva de ganho de peso e a curva do índice de massa corporal para a idade, né, por idade, para meninos e para meninas. Então, a gente faz o cálculo do peso sobre a altura ao quadrado e a gente calcula o índice de massa corporal de acordo com a curva, realmente, né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente tem essa curva que o Ministério da Saúde fornece dentro da carteirinha de vacinação, a gente consegue ver isso. Então, para os pais, que precisar tirar uma dúvida, pode fazer o peso sobre a altura ao quadrado e aí avalia
de acordo com a idade. Então, não é igual à fase adulta, que no adulto a gente sabe que o índice de massa corporal, o IMC, acima de 25 é considerado sobrepeso. Acima de 30 é considerado obesidade de grau 1, acima de 35 obesidade de grau 2, acima de 40 obesidade de grau 3. Só que na fase das crianças é diferente, então a gente vai em cima da curva de índice de massa corporal, de acordo com a idade. Então não tem como dizer, 10 anos é X, não. Então normalmente tem a curva realmente adequada para meninos e meninas. Na própria carteirinha de vacinação a gente observa isso. Entendi. Para ver se a criança está dentro do normal ou não. Certo. Aí, que bom aí essa orientação e esse alerta. Bom, para a gente finalizar, doutora Miriam, vamos reforçar assim esse alerta, então a atividade física aliada a todo esse processo de alimentação, se houver dificuldade, procurar um profissional que possa orientar, porque existem coisas maravilhosas que podem ser feitas e às vezes é só buscar a orientação adequada. Seria isso? As pessoas acham que o fato de você fazer uma alimentação saudável, há um custo alto nisso. Não há custo alto. Tem um custo-benefício dessa história toda, né? Então, se eu faço uma alimentação onde eu vou descascar mais e desembalar menos, eu estou utilizando um alimento onde eu vou fazer... Eu sempre recomendo o seguinte para os meus pacientes: procurar fazer a base da alimentação dele, ele comprar na feira. Então, se ele vai na feira, ele vai comprar mais raízes, verduras, legumes e frutas. Se ele utiliza, se a artimanha dele de abastecimento de casa normalmente é mais do supermercado, ele vai utilizar mais o de pacotinho, porque ele vai comprar mais o biscoito, ele vai utilizar mais os famosos, a gente chama de salgadinho, tipo isoporzinho, né? Não vou falar marca aqui. Então, realmente, quando a criança tem o hábito até de ir à feira com os pais, realmente ele vai utilizar mais essa alimentação mais completa, variada na mesa, né? Tirar esses alimentos industrializados dessa rotina, né? Quanto menos alimento processado eu tiver, melhor para a alimentação da casa. O que eu digo assim, menos processados, não utilizar os embutidos, não utilizar os biscoitos, né, que são alimentos processados, evitar ao máximo mesmo. Utilizar mais as frutas ao invés dos sucos, muito menos os sucos industrializados, né? Não consumir refrigerante. Então, quando a gente realmente faz essa mudança, a gente tem uma resposta melhor nos benefícios da alimentação da casa como um todo, né? Não pensando só na criança, mas da família como um todo. Que bom. Então, e lógico que a gente tem que pensar na atividade física diária. Então, uma criança que realmente faz uma atividade física, e uma das coisas que aconteceu durante a pandemia é que as crianças realmente ficaram mais tempo em casa e fizeram menos atividade, né? Por conta de ficar mais recluso, né? Evitar as aglomerações. As crianças ficaram mais tempo dentro de casa e fizeram menos atividade física. Isso foi um dos fatores também que a gente sabe que influenciou na obesidade nesse período. E é lógico que associado é importante a alimentação saudável, a prática de uma atividade física, né, da criança, e é uma coisa que a gente sempre fala e as pessoas esquecem, a boa ingestão de água, né, não pensando em líquido, é água mesmo, né? Então não é sucos, mas é importante ofertar água para a criança tem que ter o hábito de beber água durante o dia a dia. Porque a boa alimentação, ela não vai prevenir só a obesidade infantil. Ela vai prevenir outras doenças, principalmente, né, na fase adulta dela. Então, falando em oncologia, a gente sabe que a alimentação saudável previne várias outras doenças oncológicas na fase adulta também. Por isso que a gente tem que pensar nessa alimentação muito mais equilibrada, saudável, não só a questão de ganho de peso, mas a saúde do corpo, do organismo como um todo. Que maravilha. Olha, muitíssimo obrigada, doutora Miriam Duarte, né, aceitar aqui nosso convite para esse bate-papo aqui no nosso Viva Bem de hoje. Dia 31 é o dia do nutricionista. Mais uma vez eu abraço e parabenizo ela, que é nutricionista, trabalha com obesidade, cirurgia bariátrica, oncologia, aleitamento materno. Eu quero lhe agradecer imensamente por estar aqui conosco no Viva Bem de hoje e até a próxima oportunidade, doutora Miriam.
Muito obrigada, agradeço desde já o convite. E aproveitando que 31 de agosto é o dia do nutricionista, parabenizo a todos os meus colegas nutricionistas que têm essa batalha aí todos os dias de tentar fornecer, assim, orientar o que é mais saudável, né, para a gente prevenir vários tipos de doenças através da alimentação. Muito obrigada, viu? Verdade, Grande obrigada. abraço. Um beijo grande. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, tchau. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Viva Bem. Obrigada a você pelo carinho da audiência. Perdeu o programa? Quer acompanhar um outro programa? Acessa lá a plataforma Spotify, Rádio Fã FM. Você vai encontrar todas as edições do nosso Viva Bem. Ouvir de novo, tirar dúvidas. Não esqueça, tá? Spotify, Rádio Fã FM. Você vai encontrar o nosso Viva Bem. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Beijo grande a todos. Fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.